Olá, boa noite a todos. Hoje é quinta-feira, dia 23 de julho. Veja agora os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Cloroquina em pauta. Mais de 100 prefeitos pedem a liberação para o tratamento de Covid-19. O que o governo estadual tem a dizer? Estudo confirma que medicamento não é eficaz. Maior pesquisa brasileira aponta que hidroxicloroquina não funciona em pacientes com sintomas leves e moderados. E agora? A quarentena atrás das grades? Pandemia se alastra nas cadeias do Estado. Qual o impacto da doença no controle da segurança pública? O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. Olha, pessoal, começamos o programa de hoje falando da pandemia do lado de fora e também do lado de dentro das cadeias gaúchas. O Rio Grande do Sul já registra 425 casos de coronavírus no sistema prisional e 2 mortes de detentos. Só na superlotada, sempre superlotada, cadeia pública de Porto Alegre, o antigo presídio central, são 3 infectados. Por isso, a Justiça interditou o local até o dia 5 de agosto. O avanço da doença no maior presídio gaúcho preocupa as autoridades de segurança. Ali dentro do presídio central são mais de 4.000 presos para 1.800 vagas. Por isso, as celas não possuem grades e os detentos ficam espalhados pelos corredores das galerias. Cada preso pode ter contato com até outros 300, o que dificulta a prevenção e o rastreamento da doença na cadeia. Não há como dizer exatamente, como que chegou, mas os protocolos foram todos adotados. De acordo com o Departamento Penitenciário Nacional, 425 detentos testaram positivo para a Covid-19 no estado. Desde março, a administração penitenciária adotou medidas como a suspensão de visitas, insuficientes, na opinião do Sindicato dos Agentes Penitenciários. Infelizmente, o número de contaminados, tanto de colegas servidores como de apenados, tem aumentado de forma bastante vigorosa, bastante significativa. Muitas das medidas que nós encaminhamos não foram, infelizmente, acolhidas. A Justiça mandou para casa presos do grupo de risco. Entre eles, 2 acusados de investir mais de R$ 1 milhão na construção de um túnel de fuga do presídio central. Fabrício Santos da Silva, de 37 anos, o Nenê, rompeu a tornozeleira no início de junho. Ele está na lista da Interpol. E Fábio Roberto Souza Nunes, condenado até 2055. Em São Leopoldo, 116 presos foram liberados após um surto de corona no presídio, mas nem todos retornaram na data prevista. Vão ser regredidos para o regime fechado, o que para eles é um prejuízo bastante significativo. Quem já está em semiliberdade e voltar para o regime fechado é bastante gravoso. Será mesmo, juiz, que eles estão preocupados do semiaberto depois de fugirem, de voltarem para o fechado? Eu acho que não. Mas, em todo caso, olha, vocês imaginem o presídio central, quase 5.000 detentos, 4.500, essa é a média. Um surto lá dentro, tem 3 casos. Agora, um local onde não existem celas, são galerias controladas pelos presos. A Brigada Militar faz a contenção dessa bomba relógio, desse barril de pólvora. Imagina um surto maior dentro do central, o impacto que isso vai ter aqui fora. Dentro do desenho da criminalidade, já é uma pressão gigantesca pela suspensão das visitas. Já há um nível de pressão gigantesco hoje em dia. Imagina com o Covid espalhado dentro da cadeia pública de Porto Alegre. E o Estado precisa agir de forma preventiva, porque tudo que acontece lá dentro é responsabilidade do Estado. Falando em Estado, hoje à tarde, em transmissão pelas redes sociais, o governador Eduardo Leite falou sobre a polêmica no combate ao coronavírus. O uso, isso aqui, ó, gente, cloroquina. Eu quero saber da Luciane Coma se o Estado está preparado para essa pressão, a Lu está se ajeitando ali. E qual foi o posicionamento do governador Eduardo Leite? Lu, boa noite. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar com a Lu. Teve uma questão técnica ali
do microfone. Em seguidinha, a Luciane Coman volta para a gente falar sobre a questão do pedido, né, dos prefeitos, sobre os kits de cloroquina, sobre a questão todo o posicionamento de algumas entidades, a FAMURS, enfim, e a posição do governo do estado sobre o uso da cloroquina. Vamos chamar a Lu? Oi, Chemali, Vamos chamar tudo a Lu? bem? Tá aqui no outro plasma, trocamos de lugar. Tudo bom, Lu? Boa noite. Tudo bem, Como achei que estava ligado aqui, tomei um susto, mas... Como é que o governador reagiu Então, a essa questão, Lu? Olha, o governo do estado foi bem claro, Chemali, que quem pode ou não indicar qualquer tipo de medicação é o médico, né? Aquele que está atendendo, está tratando o paciente, sabe os detalhes de cada caso do paciente, né? Então vamos ver o que a secretária da Saúde aqui do estado, Arita Bergman, disse hoje, então, sobre essa decisão. Foram 159 municípios que aderiram e pediram a cloroquina. São 323 mil unidades que estão chegando para tratamento ambulatorial e o médico é a autoridade prescritora para, junto com o seu paciente, mediante termo de consentimento, onde fica esclarecido os possíveis efeitos que a medicação possa trazer. Pois é, Chemali, ou seja, o governo do estado não vai adotar um protocolo fazendo essa indicação. Quem tem que indicar, prescrever, são os médicos. O presidente da Federação das Associações dos Municípios aqui do Rio Grande do Sul, a FAMURS, né, o Maneco Hassen, ele disse que a FAMURS não cabe também indicar, prescrever, recomendar qualquer tratamento médico e reforçou que isso é papel dos médicos, são os profissionais a quem cabem essa responsabilidade. E aí também vale o alerta da Secretaria da Saúde, né, Chemali, que quem tiver qualquer sintoma deve procurar um médico, deve procurar atendimento e jamais recorrer à automedicação, porque todos os remédios podem ter algum efeito colateral. Sem dúvida nenhuma, Luciane. Agora a pressão está grande, né? Mais de 100 prefeitos pediram ao governo aí a aquisição dos kits para questão do tratamento da Covid-19. Em seguidinho a gente volta a conversar com a Lu sobre essa polêmica da cloroquina, né, gente? Afinal, funciona, não funciona? Bom, também foi divulgado o resultado do maior estudo brasileiro sobre a hidroxicloroquina, com a publicação internacional, gente. Foi constatado que o medicamento não funciona em pacientes com sintomas leves ou moderados. 6 hospitais de todo o país participaram dessa pesquisa, entre eles o Moinhos de Vento, que é um hospital referência aqui do nosso estado, em Porto Alegre. E quem vai conversar com a gente agora está ao vivo aqui comigo, o doutor Regis Goulart da Rosa, que é médico intensivista e também membro do Comitê Científico da Coalizão Covid Brasil. Boa noite, doutor Regis. Qual foi o tamanho dessa pesquisa? Quantos pacientes foram aí, entraram nesse mapa da pesquisa e o resultado efetivo desse levantamento aí do Moinhos de Vento e mais outros 6 hospitais? Boa noite, Chemali. Boa noite, amigos do SBT-RS. Esse estudo, denominado Coalizão 1, ele avaliou cerca de mais de 660 pacientes, na verdade foram 667 pacientes com quadros moderados a leves de Covid e que necessitaram de hospitalização. Nesse estudo foram comparados 3 grupos de tratamento. O tratamento padrão, que é aquele tratamento usual que nós damos para os pacientes que têm infecções virais, que é aquele tratamento com suporte com oxigênio, com monitorização em cuidados intensivos, tratamentos sintomáticos. Um segundo grupo, além desse suporte padrão, recebeu hidroxicloroquina por 7 dias. E um terceiro grupo, que além do suporte padrão, recebeu a combinação de hidroxicloroquina com azitromicina por mais 7 dias. Esse estudo teve o objetivo primário de avaliar o impacto dessas terapias, o status clínico do paciente 15 dias após a inclusão no estudo. E o que foi verificado é que não houve diferença no status clínico dos pacientes alocados para o grupo de tratamento padrão em comparação com aqueles pacientes que foram alocados ou para o tratamento com hidroxicloroquina ou para a combinação de hidroxicloroquina com azitromicina. Gostaria de ressaltar que foram 55 hospitais do Brasil inteiro que participaram recrutando pacientes aí para esse grande estudo brasileiro. Agora, doutor, a questão do resultado dessa pesquisa, em que situação ficam os resultados da comunidade médica, dos cientistas, diante do desafio de enfrentar a pandemia e também essa questão, de certa forma, do uso político dessa medicação, né, doutor?
Bom, estudos clínicos são muito importantes para trazerem respostas, né, a questões de pesquisa que são relevantes. Nós estamos no meio de uma pandemia, então estudar medicamentos com potencial efeito contra o SARS-CoV-2, né, contra a Covid, é prioritário, né? E a Coalizão, né, que é uma união de grandes instituições de pesquisa e hospitais brasileiros, ela vem a trazer essa resposta, né? A resposta em relação ao tratamento. O que foi avaliado nesse estudo é especificamente pacientes que precisaram de hospitalização com quadros leves a moderados de Covid. Nós não avaliamos no início da doença pacientes com quadros mais graves, ou até mesmo pacientes ambulatoriais. Então, a gente não pode extrapolar esses resultados para essas populações. Mas nesses pacientes com quadros leves a moderados, o que é leve a moderado? São pacientes que estavam hospitalizados, mas que não precisavam de oxigênio ou que precisavam no máximo de 4 litros por minuto de oxigênio, que é uma dose relativamente, né, moderada de necessidade de oxigênio, mas não é um paciente extremamente grave ainda. Nesses pacientes, o tratamento com hidroxicloroquina sozinho, ou hidroxicloroquina mais azitromicina, além de não demonstrar uma efetividade na melhora clínica dos pacientes, também não demonstrou efetividade em outros desfechos, como mortalidade intra-hospitalar, como tempo de hospitalização, tempo de UTI ou necessidade de ventilação mecânica. E ainda, esses dois medicamentos, tanto a hidroxicloroquina como a combinação de hidroxicloroquina com azitromicina, se associou no estudo Coalizão 1 a uma maior incidência de eventos adversos. Houve uma ocorrência maior nesses dois grupos de tratamento de hidroxicloroquina ou hidroxicloroquina mais azitromicina de prolongamento do intervalo QT, que é uma alteração eletrocardiográfica, uma alteração no eletrocardiograma que predispõe a arritmia. Além disso, houve maior ocorrência de alterações de laboratórios, de exames clínicos que mostram dano hepático. Então, mostrando que esses medicamentos nessa população, eles podem também, além de não trazer um benefício clínico, podem também trazer eventos adversos. Tá certo. Doutora, a nossa colega Luciane Coman, que está na redação, apresentando junto comigo aqui o segunda edição, tem uma questão a levantar com o senhor. Doutor Regis, boa noite. Eu sei que esse estudo ele foi focado nos pacientes com sintomas mais leves e moderados hospitalizados. Sei que há outros estudos, né, realizados, estão em andamento sobre casos mais graves, sobre casos mais leves, até fora dos hospitais. E eu queria saber, trazendo esses resultados sobre efeitos colaterais, já se pode pelo menos se dizer sobre os riscos para automedicação ou até para esses kits profiláticos, enfim, para prevenção, que está havendo uma pressão para serem utilizados? O risco de evento adverso, ele vale para qualquer medicamento, né? Então, qualquer medicamento, né, o risco de automedicação, né, sem um julgamento médico, sem um médico que possa fazer o juízo de que aquele tratamento, né, tem benefícios que possam ser maiores do que os seus potenciais riscos, ele é muito perigoso, sempre. Isso vale para qualquer tipo de tratamento, né? Quanto a questões relacionadas à gestão, né, não é minha expertise é pesquisa clínica, né? E quanto aos resultados dos estudos, né? Um estudo metodologicamente muito bem conduzido, e que eu posso dizer que realmente para esses pacientes, né, hospitalizados por Covid, com quadros leves a moderados, o tratamento ele não foi efetivo, né? E se associou a eventos adversos, aumentando o risco para os pacientes. Tá, perfeito. Doutor Regis Goulart da Rosa, médico intensivista e membro do Comitê Científico da Coalizão Covid Brasil, também do Hospital Moinhos de Vento. Obrigado pela sua presença aqui no Segunda Edição. Bom trabalho, e a gente continua acompanhando aí os estudos, né? Os estudos todos aí sobre a questão da cloroquina. A gente vai para um breve intervalinho também trazendo, né, mais polêmica sobre a cloroquina. O governo do estado não adota o protocolo de tratamento. O que você acha disso? Deixa a sua opinião, em seguidinho a gente traz de volta. Nós voltamos já já. Voltamos ao vivo com o SBT Rio Grande, segunda edição para todo o nosso estado, e agora para falar de assunto também importante: auxílio emergencial. A Caixa anunciou que os beneficiários que tiveram as contas bloqueadas por inconsistências de dados podem encaminhar os documentos para solicitar o desbloqueio pelo aplicativo Caixa Tem. Qual a orientação? A gente vai saber agora. O aplicativo
tem as orientações para fazer o procedimento. Nos casos de bloqueio por suspeita de fraude, a orientação é também acessar o aplicativo para saber o período em que o usuário deve se dirigir presencialmente a uma agência e apresentar as provas necessárias para revalidar o benefício. O calendário é escalonado por mês de aniversário para evitar as aglomerações nas agências da Caixa Econômica Federal. Esse que segue sendo aí o maior programa aí de auxílio para quem perdeu renda total, mais de 100 milhões de pessoas, muitas delas ainda não tiveram auxílio 100% regularizado. A gente fala agora da novela das nuvens de gafanhoto. Como será que está isso, gente? Olha, vem alívio para os produtores gaúchos, graças à frente fria que está se aproximando. Vejam mais uma reportagem do André Rosseto. Em Uruguaiana, na fronteira oeste gaúcha, Renê prepara as 15 mil videiras para a próxima safra. O alívio só veio depois da notícia de que os gafanhotos tomaram o rumo do Uruguai. Prontos para tocar a atividade normal do vinhedo, que agora começa a poda, logo depois, final de agosto, começa a brotação, que é um novo ciclo. Os cerca de 400 milhões de insetos continuam na província argentina de Entre Rios, a 98 quilômetros de Barra do Quaraí, no Rio Grande do Sul. A nuvem de gafanhotos se movimenta de acordo com a direção do vento, que sopra com frequência aqui nos campos da região da fronteira. Esta espécie de inseto costuma voar com temperaturas acima dos 20 graus e é capaz de viajar até 150 quilômetros em um único dia. A mudança no clima prevista para os próximos dias deve afastar os gafanhotos do Brasil. Nesta sexta-feira, tudo muda na região. A perspectiva é do avanço de uma frente fria que vai trazer chuva, vai trazer frio e vento sul. Todas as condições desfavoráveis ao deslocamento dos gafanhotos. Pesquisadores da Universidade Federal de Pelotas monitoram o deslocamento da nuvem e também têm previsões otimistas. Nos dois cenários projetados pelos cientistas, os insetos não vão chegar ao Rio Grande do Sul. A gente apresentou nas últimas postagens dois cenários, então um para 40 e um para 80 km por dia. Se qualquer um desses dois cenários ele se confirmar, a nuvem ela continuará dentro do Uruguai. Mesmo com alívio momentâneo, a viagem dos gafanhotos segue em observação. Passa a preocupar o mês de agosto, que tem todos os indicativos de vários dias de sol e novos bloqueios atmosféricos que podem, de repente, trazer uma nova condição favorável ao deslocamento da nuvem de gafanhotos. Quem diria que nós gaúchos torceríamos pelo frio, né? Vem friaca e show gafanhoto. Ninguém quer esses bichinhos por aqui causando prejuízo para os produtores, mas a gente segue monitorando, os estudos, enfim, os especialistas. Já está Elcias todas as semanas monitorando a questão da previsão do tempo e a aproximação dos gafanhotos no território gaúcho. Olha, pessoal, hoje à tarde, o governo do nosso estado reforçou que não vai adotar o protocolo de uso de medicamentos contra a Covid-19, como a cloroquina, hidroxicloroquina, enquanto não houver a comprovação científica. Ainda há pouco pedimos aí a participação de vocês sobre esse assunto. A gente vai mostrar agora o que o pessoal está dizendo pelas redes sociais. O Joey Giesete dizendo aqui: o médico tem o conhecimento, receita de medicação e é com este importante profissional que deve ser aí preconizado o uso ou não uso da cloroquina. O Gerry Silveira, na sequência, estão forçando com essa cloroquina, haja vista que não faz efeito algum, e a posição do Gerry Silveira. A gente teve aí durante a tarde pedindo aí que o pessoal participasse. Estão forçando, é a opinião do Gerry Silveira, e a gente acabou de conversar com o Dr. Regis Goulart da Rosa, que é intensivista do Moinhos de Vento, faz parte da coalizão e mostrou que a hidroxicloroquina ainda não tem eficácia em casos leves e moderados. Eu vou dizer uma coisa, até questionei a questão do uso político da cloroquina, e é isso que a gente precisa ter cuidado, gente. A cloroquina pode ali à frente ser a tábua de salvação da pandemia, ainda não é. E é por isso que nós temos que ter muita consciência. Eu sei que alguns gestores apostam tudo nisso, a questão do lockdown, do comércio fechado, da redução dos empregos, mas ainda não estamos num nível de dizer que a cloroquina vai ser capaz de enfrentar essa pandemia para que as pessoas não percam aí os cuidados necessários, a higiene das mãos, o uso de máscaras. A pandemia está aí do lado de fora e ela anda com a gente, para onde a gente for.
O que eu penso? Eu torço muito que a cloroquina, a hidroxicloroquina, se confirme como um medicamento eficaz. Por enquanto, ainda não é. E é por isso que nós temos que ter todo o respeito à comunidade científica e aos médicos. Não dá para embarcar no uso político da cloroquina. O Segunda Edição fica por aqui. Na sequência tem o SBT Brasil. A gente volta amanhã às 7h20, 11h40. Tem o André Har com a primeira edição do SBT Rio Grande. A todos uma ótima noite de quinta-feira. Fique em casa se puder e amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau.